Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Trindade em São Gonçalo e nós temos uma missão. E a nossa missão é gerar vencedores. Aleluia! Uhul! A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você o preço da desobediência. Abra comigo a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Nós podemos ler juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo está dizendo que Deus não se deixa escarnecer por homem algum. Que lindo, né? Não tem ninguém diferente diante de Deus. É o que o homem semeia, é o resultado da colheita. Nós não temos direito de escolher a colheita, mas nós temos o direito de escolher a semeadura. Porque a colheita sempre será o resultado daquilo que a gente planta. E o que planta no Espírito vai colher do Espírito. Mas o que semeia da carne vai colher corrupção, engano. Tem muita gente que vivia uma vida diferenciada. Pessoas que andavam com Deus, pessoas que a gente tinha motivação. Me lembro de um famosérrimo, não posso falar o nome dele, mas quando saiu um livro desse camarada, eu corria para comprar o livro. Quando saía, lembra daqueles fita VHS? Isso é só para o pessoal da minha idade, né? Existiu isso, Eu corria para comprar aquela mensagem, porque eu gostava muito de ouvir esse homem. Esse homem pastoreou uma igreja em Niterói, que a igreja tomou uma dimensão muito forte. Me lembro que perto do escritório da Defato, lá na Rua Conceição, era o escritório do ministério dele. Eu babava de ouvir mensagens, vida de intimidade com Deus. Mas o tempo foi passando, e aí parece que ele foi mudando a visão com relação a temor ao Senhor. E aí eu comecei a ver umas coisas que foram derrubando, destruindo a vida desse homem, que antes era alguém que atraía muita atenção naquilo que ele pregava. Interessante, coisa, ele prega exatamente diferente do que ele pregava. Eu não sei se ele prega, eu acho que ele desprega. Mas por quê, irmãos? Porque pessoas vão se afastando de Deus e, na medida que vão se afastando, mudam a concepção de quem é Deus. Esquece que Deus tudo vê, que Deus tudo sabe, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, que aquilo que Deus fala acontece. Isso é positivo, mas pode ser negativo para alguns. Porque se eu vivo debaixo da promessa, eu tenho certeza que o que Deus falou vai se cumprir como promessa na minha vida. Mas se eu vivo debaixo da desobediência, eu também vou colher do que Deus é vivo, Deus é justo. Paulo está chamando a atenção dizendo, não errem, não pequem, estejam atentos, escolham as sementes que vocês querem plantar, porque o que o homem semear, isso também ele ceifará. E aí Paulo diz, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Porque a carne, irmãos, ela luta o tempo todo, querendo nos levar para o fracasso. É a carne que atrai para os desejos carnais. É a carne que atrai para a corrupção. O espírito o tempo todo brigando, dizendo, não, carne, você não pode fazer isso. E aí Paulo diz assim, eu esmurro o meu próprio corpo. Que história é essa, Paulo? Paulo está dizendo, não defiro golpes no ar. Eu dou golpes certeiros. E aí Paulo diz assim, eu levo o meu corpo à servidão. Ou seja, eu faço na minha carne escrava, porque escravo não tem vontade própria. Escrava tem que servir naquilo que o Senhor domina. E Paulo diz, para que eu, pregando a muitos, eu mesmo não seja rejeitado. Já imaginou
Alguém que pregou, alguém que orou, alguém que cantou, alguém que fez coisas extraordinárias através do Espírito Santo. O Espírito Santo fez coisas extraordinárias através dessas pessoas e agora são pessoas apáticas, pessoas tristes, fracassadas, derrotadas. E eu quero te chamar a atenção, irmão, que a obediência leva a gente a um caminho de santidade. E a santidade leva a gente à presença de Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Se queremos ver Deus, tem que ser através da santificação. O que é isso? É abrir mão do pecado, é abrir mão daquilo que entristece o Espírito Santo, é abrir mão daquilo que é passageiro. Tanta gente trocando o eterno pelas coisas passageiras, tanta gente abrindo mão do ouro do céu pelo lixo da terra. Porque se fosse para abrir mão do ouro do céu pelo ouro da terra, alguém diria, mas é ouro por ouro, não. Mas é o ouro do céu pelo lixo, por aquilo que não tem valor. Preste atenção em uma coisa, tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. E o propósito é e sempre será para a honra e para a glória do Senhor. Tudo que Deus produz na nossa vida é para glorificar o nome dEle. Se a gente tem um carrinho, é para a glória do Senhor. Se a gente tem uma roupinha, é para a glória do Senhor. Se a gente tem uma casinha, é para a glória do Senhor. Se a gente tem saúde, é para a glória do Senhor. Se tem um dinheirinho, é para a glória do Senhor. Mas tem gente, irmão, que pega as bênçãos de Deus e jogam fora, porque não sabe administrar a bênção do Senhor. E aí vive uma vida de desobediência. Quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo está ensinando um princípio, porque quando eu honro a Deus, Deus me honra. Quando eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. Mas quando eu faço o inverso, eu estou desobedecendo, e a desobediência traz o quê? O fracasso na vida do homem. O homem só avança quando ele obedece ao Senhor, porque a desobediência afasta o homem de Deus. O que Deus fala com Adão e Eva? Olha, tudo isso é de vocês. Esse jardim foi preparado por causa de vocês. Deus não criou o homem primeiro para depois criar o jardim. Deus cria o jardim pensando no homem. Sabe quando você vai na loja para comprar um presente para sua esposa? Você está lá na loja, mas você está pensando nela. É o estilo que ela gosta, é aquilo que ela gosta, é aquilo que ela quer receber. Foi assim que Deus fez. Deus estava criando o jardim, pensando ainda no homem que ele ia criar, porque ele sabia que o homem seria a sua imagem, a sua semelhança. O homem é a coroa da criação, nada maior do que a criação do homem. Porque sobre a vida do homem, Deus sopra o fôlego de vida, ou seja, do Espírito de Deus, Deus sopra o Espírito da vida do homem. É diferente. Haja luminares, foi acontecendo. Haja relva, foi acontecendo. Mas na hora do homem, Deus se abaixa, Deus se curva. Deus pega o pó que está na terra e Deus começa a modelar. Meu irmão, para analisar como Deus te formou. Você não é obra do acaso. Você não é um incidente sexual, não. Você é um projeto no coração de Deus. Ninguém tem a sua digital, ninguém tem a sua íris, ninguém tem o seu DNA. Deus te criou um único, exclusivo, menina dos olhos de Deus, obra maior da criação. E aí Deus cria um homem para quê? Para um homem dominar, para um homem gerenciar sobre todas as coisas. Deus fala assim, a terra será sujeita ao homem. Mas o homem deixa de fazer tudo que Deus manda para fazer o que não pode. Alguém até fez uma música dizendo que é proibido proibir. Porque dizem que o que é proibido é que todo mundo quer fazer. Por que será? Que natureza demoníaca é essa? Que o que não pode fazer é o que quer fazer. E aí o homem peca contra Deus. Viola o princípio. Se Eva, Kátia, pudesse voltar hoje à existência, ela jamais teria cometido o pecado. Porque o que custou, até hoje nós pagamos esse preço.
uma atitude errada de uma mulher gerou a separação entre Deus e o homem. Olha quanto sacrifício para Jesus ser pendurado na cruz do Calvário, porque o homem quebrou um princípio, desobediência. E a desobediência do primeiro casal levou o homem a se afastar da presença de Deus. Deus estava todo dia no lugar combinado, mas o homem já não estava mais. E aí Deus vai para o encontro, que era rotineiro, era diário, e grita: Adão, onde você está? Você não está aqui, Adão, como você sempre estava, todos os dias. Ele diz: eu me escondi, porque eu tive medo do Senhor, porque o pecado traz medo. O pecado traz consequências desastrosas na vida do ser humano. O pecado mata, o pecado destrói. A desobediência trouxe para o homem consequências terríveis, porque Eva pecou. Ela poderia falar assim: puxa vida, que fruto caro foi esse? Que arrependimento que eu tenho de ter pecado contra Deus, desobediência. A gente vê a história de um homem chamado Acã, que não desfrutou do ouro da capa babilônica, que não desfrutou da prata que ele leva, não desfrutou de nada, irmãos. Ele simplesmente vê uma capa que era anátema, porque Deus tinha falado: não pode pegar nada de Jericó, a não ser o ouro que será para a edificação da casa do Senhor. Nada pode pegar, porque é anátema. Anátema quer dizer maldição. E Acã, quando vê uma capa, uma túnica babilônica, os olhos cresceram. E ele encheu no coração dizendo: aqui é a minha autonomia, aqui é a minha aposentadoria, aqui é a minha independência financeira. Eu vou viver agora o resto da vida sem ter que trabalhar, porque eu estou rico. Rico de quê? Rico de nada. Não desfrutou do ouro, não desfrutou de nada. Viu a sua casa ser destruída, a sua mulher, os seus filhos serem apedrejados e morreram, toda uma família destruída. Por quê? Por causa da desobediência, porque o diabo vai trabalhar em todo o tempo, te motivando a você pecar contra Deus, porque ele sabe que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Deus é fiel, Deus honra, Deus abençoa, mas Deus não volta atrás com aquilo que Ele diz. Toda vez que o homem peca, ele acumula para ele o que é maldição, a desobediência. E aí Acã perde tudo por causa disso. Aí a gente vai para o primeiro rei de Israel, o povo dizendo: Deus, nós queremos também ter um rei. Todos os povos têm reis, por que Israel não pode ter um rei também? E aí Deus fala com Samuel para ungir Saul. Saul estava perdido, procurando as jumentas foragidas da casa do pai, e de repente ele tem um encontro com o profeta, é ungido rei de Israel, o primeiro rei. Imagina que história linda, Nilson, que esse cara podia deixar. Mas por que Saul se acabou? Porque o reinado de Saul, a sua casa, as promessas foram anuladas por causa do pecado, dando justificativas. Samuel fala: que mugido é esse, Saul? Que gado é esse mugindo? Esse gadinho aí é o melhor, é o top do torototop, é o melhor de Deus. Separei umas vaquinhas para oferecer sacrifício para Deus. E o profeta diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Meu irmão, o pecado da desobediência é pior do que a feitiçaria, é rebelião. O que é rebelião? É se rebelar contra aquilo que Deus mandou. Porque Deus falou, Deus tinha dado uma ordem, era para Saul acabar com tudo, mas aí o que acontece? O homem olha, cobiça, o desejo vem para o coração, e consumado gera o pecado, e o pecado consumado gera o quê? A morte. Satanás trabalha de dia e de noite para você ser desobediente,
para você abrir mão da promessa de Deus, mas eu venho aqui como profeta, que Deus muda a história hoje. Se entrou alguém nesse lugar que está pagando o preço de desobediência, eu vim falar com você que ainda há esperança. Hoje Deus muda essa história, hoje Deus vira a chave, hoje Deus muda a atitude da sua vida, e a mudança de atitude da sua vida vai atrair a glória de Deus sobre a tua casa. Aleluia. Aleluia! Se Davi imaginasse que uma noite com Betseba ia custar tão caro, Natan falar para ele: que isso, Davi? Você queria mais mulheres? Deus já te deu todas as mulheres do teu Senhor. As mulheres que nem eram tuas, eram de Saul, Deus te entregou. E se você quisesse mais, Deus te daria. Por que, Davi? Você vai pecar exatamente na desobediência. Porque o primeiro pecado de Davi, não foi o adultério, não. Se você ler os versículos anteriores, antes dele cair com Betseba, ele desobedeceu quando ele não foi para a guerra. Davi foi chamado para ser guerreiro. Davi foi chamado para estar na guerra. Deus dá uma ordem: você será guerreiro, você vai destruir o inimigo. E todas as vezes que Davi estava na guerra, a vitória acontecia. Não teve uma única vez sequer. Davi estava na guerra, eles venciam. Mas nesse ano, e a Bíblia diz, no ano em que os reis iam para a guerra, Davi desobedeceu, ficou em casa. Sabe o que é isso? Gente que vai sendo abençoado, Deus vai abençoando, Ele vai abençoando, mas quer ficar de frozor. Já estou tão abençoado que eu nem preciso orar mais. Já estou tão abençoado que eu nem preciso mais ler a Bíblia. Já estou tão abençoado que eu não preciso mais me consagrar. Mentira do diabo. Mentira do inferno. Cada vez que você busca mais você vai exalar a glória de Deus. Cada vez que você ora mais intimidade você vai ter com Deus. E Davi faz o quê? Não vai para a guerra. Pecado da desobediência. Olha que desobediência levou Davi. Que a gente fala de Betseba, mas esquece a consequência. Esquece o que veio antes. E o que veio antes foi a desobediência. Quando ele não vai para a guerra, quando deveria estar na guerra, e aí ele desobedeceu. E o palácio era mais alto do que tudo. E lá de cima, ele olhando, ele viu uma mulher tomando banho. Alguém disse: mas que mulher safada, né, pastor? Toma banho lá na varanda dela. Ela estava na casa dela, irmão. Safado foi Davi, que olhou e cobiçou. Esses dias teve um que falou comigo assim: pastor, eu vou ter que sair do emprego. Sair do emprego por quê, meu filho? Porque lá, pastor, tem tanta gente que bebe, que eu acabo bebendo com eles também. Olhei para o olho dele e falei assim: miserável. Você vai perder a bênção de Deus por causa da sua mentira para você mesmo? E outro falou: sabe por que eu caí em adultério, pastor? Porque a mulher tirou a roupa da minha frente. É brincadeira, né? Ô, meu irmão, a gente tem que parar de dar desculpas para a gente mesmo. Bobo é quem pensa que Deus é bobo. Davi poderia dizer também, um avião tomando banho na minha frente, foge da tentação. A desobediência traz o pecado. Se Davi imaginasse que aquela noite ia custar toda a sua vida de sofrimento dentro da sua casa, Davi jamais teria desobedecido a Deus. Mas desobedeceu. E Natan diz: a espada não vai sair da sua casa. Vou te explicar por quê, querido. Deus perdoa, Deus perdoa. Mas toda ação gera uma reação. A consequência do pecado é drástica. Um homem que amarga hoje uma história porque teve um filho fora do relacionamento. Uma mulher que amarga uma história porque teve um filho fora do relacionamento, vai carregar esse peso. Por quê? Porque desobedeceu. E a desobediência afasta o homem de Deus. Mas a palavra não é para te afastar de Deus, é para te trazer para perto de Deus. Porque se a desobediência faz tanta desgraça, eu quero obedecer para viver a graça. Lembra do rei Uzias? Aos 16 anos começou a reinar.
E a Bíblia diz que ele começou a buscar a presença do Senhor. Uzias começou a pedir ao Senhor graça. E Deus honrou tanto Uzias, que foi um dos reis que reinaram mais tempo. Um é Uzias. E a Bíblia diz que quando ele começou a reinar, Deus começou a abençoar tanto. Deus começou a dar tantas estratégias para Uzias, que ele criou o que a gente chamou de canhão. A Bíblia diz que ele criou um atirador de pedras a longa distância. O inimigo estava longe e, de repente, a arma de Uzias, pum! Caramba, como que chegou essa pedra aqui na cabeça do cara e matou? Porque Deus deu inteligência para Uzias. Mas a Bíblia é clara dizendo, quando havia se fortificado, quando já estava vivendo um tempo de graça. Sabe o que aconteceu? Desobedeceu a Deus. Era rei, mas não era sacerdote. Era rei, mas tinha limitação de rei, porque tem gente que é rei e pensa que tem direito de ser sacerdote também. Um dia um cara falou comigo assim, o senhor está pregando muito pesado. Aquele irmão lá, o senhor não sabe não, mas ele é general lá do exército, que senta lá no canto e fala, ele é general lá no quartel, aquele é ovelha. Contaram que a família patriarcal chamou o pastor e disse, pastor, eu vou te dar um relógio, e esse relógio aqui é aquele, Ney, que é caro pra caramba, como é que é o nome? Rolex, né? Rolex, não, vou te dar um Rolex. Mas é o seguinte, o senhor tem que pegar leve com essas mensagens. O senhor está pegando muito pesado. E aí o pastor começou, Deus começou a usar o pastor, e o pastor soltando a mamona, e tem que pecado e tal. Aí o cara levantou e fez assim para ele. Aí ele falou, com relógio ou sem relógio, eu vou pregar a verdade. Então é comandante lá. Aqui todos nós somos ovelhas do Senhor. Aqui não tem ninguém maior. Aqui todo mundo está no mesmo nível de obediência ao Senhor. E tem hora que a navalha de Deus passa. E se tiver cabeçudo, vai ficar sem pescoço. É por isso que aqui está todo mundo no mesmo nível de obediência, todo mundo servindo ao mesmo Deus. Grande aqui é o dono da igreja, grande aqui é o Senhor, poderoso aqui é o leão da tribo de Judá. A Ele sim, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. E Uzias se mete a besta, entra no templo, pastor Marco Randa, e que oferecer incenso. Falaram, que isso, rei? Eu vou entrar e vou oferecer incenso. E aí o que acontece? O altar desaba. E na mesma hora, uma marca na testa do rei Uzias, lepra. Sabe o que a desobediência fez na vida desse rei? Perder tudo. Foi sepultado fora da cidade. Porque nem o direito de ser sepultado, onde os reis eram sepultados, não pôde. Desobediência. Agora imagina se fala Uzias e aí vai querer oferecer. Não, rapaz, está doido. Isso é loucura, cara. Porque o salário do pecado sempre vai trazer consequência de morte. Lembra do profeta Jonas? Um cara que tinha tudo para viver uma história bonita. Não precisava ficar 3 dias, irmãos. 3 dias são 72 horas. 3 dias dentro da barriga do peixe. Você já imaginou que coisa indigesta? Dentro da barriga do peixe, no fundo do mar. Até o ponto de Jonas reconhecer para Senhor. E ele diz, do profundo do inferno eu clamei ao Senhor. Quando ele diz que é inferno é porque era sofrimento. Ele fala, Deus me dá uma chance. E aí esse profeta teve uma segunda chance. Mas quantos não têm? É isso que eu estou falando com você. Deus nos deu hoje uma outra chance para a gente sair daqui sendo obediente ao Senhor. Olha os exemplos dos que foram desobedientes. Jonas agora se rende ao Senhor e aí o peixinho leva e joga lá no lugar que Deus tinha determinado. Quando você volta e pede perdão, Deus vai te colocar no centro da vontade dEle. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, o diabo não pode impedir. Quando você se arrepende, você diz, Deus, eu quero. Deus faz isso. Jeremias, ele reclama dizendo, Deus, mas eu não sei nem falar. Eu sou gago. E Deus falou, onde eu mandar você ir, você vai.
porque você não tinha nem formato ainda, eu já tinha te escolhido. Levanta a mão para cima e diz: eu sou escolhido pelo Senhor. Você não tinha forma, você era informe. Deus já tinha um projeto na sua vida. E o diabo não vai impedir o projeto de Deus através da sua vida. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, o projeto de Deus será estabelecido através da sua vida. O que Deus projetou para você, o que Deus já preparou para você, acontecerá, para a vergonha e derrota do inferno, para a vergonha e derrota de Satanás, porque quando Deus chama, Deus garante. Deus te chamou, Deus vai garantir. Para, meu irmão, de ouvir a voz do agoureiro, para de ouvir a voz do derrotado, para de ouvir a voz do perdedor. Saia do meio dessa multidão e ouça a voz do Espírito Santo dizendo: eu te chamei, tu és meu, o teu nome está escrito na palma da minha mão, e eu jamais me esquecerei de ti. Oh, aleluia, aleluia. Quando nós entendemos, irmão, o que Deus tem na nossa vida, a gente obedece a Deus. Eu leio aqui a autobiografia de Judas Iscariote. Eu falo: que camarada, meu Deus. Ele vende Jesus por 30 moedas, ele trai o mestre. Depois ele se arrepende. Ele volta, ele devolve as moedas e fala assim: ó, toma o dinheiro de você. Ele fala: não divide a culpa com a gente, não. Foi uma decisão sua, você que quis vender o seu mestre. E ele joga as moedas de volta, sabe o que ele faz? Ele se lança num precipício. Ele acaba com a vida dele. Sabe por quê? Porque Deus obedeceu. Ô irmão, você está vendendo Jesus por quanto? Você está negociando a sua salvação por quanto? Que Deus tenha misericórdia de nós, para que esse preço não venha trazer a morte sobre a nossa vida, porque para Judas acabou com a própria vida, custou a vida dele. Pedro nega Jesus e fala: não, vou voltar para a pescaria, acabou, quero saber disso mais não. E Jesus não desiste de Pedro. Jesus vai buscar Pedro para dar uma nova oportunidade. A minha oração é que Deus ache em nós essa segunda chance, essa segunda oportunidade. Pedro, depois de ver tantos milagres, volta a puxar rede vazia. Lembra do encontro de Jesus com Pedro? Que naquela noite ele estava desiludido, não pescou nada, lavando rede vazia, sem pegar nada. Ele volta agora para o caminho da desilusão. Tem gente, irmão, que depois de viver tanto milagre, depois de ver tanta coisa boa que Deus fez, depois de experimentar a graça, depois de ser cheio do Espírito Santo, quer voltar à vida do passado, puxar rede vazia outra vez. Deus não te chamou para você retroceder, Deus não te chamou para você voltar à vida do passado, Deus te chamou para você avançar. Deus tem coisas maiores na sua vida, Deus tem projetos maiores com você, irmão. Aleluia. Desistência. E pior de tudo, pastor Rodrigo, pensa alto. Porque se ele pensa só para ele, ele ia sozinho. Mas ele pensa alto, ele fala perto do discípulo: vou pescar, desistir. E eles falam: nós vamos também. Cuidado para você não ficar perto de desviado. Cuidado para você não ficar perto de gente que tomou decisão errada e você seguir decisão errada. Porque tem muita gente dizendo: vou parar de ir na igreja, vou parar de servir a Jesus. E tem gente ouvindo. Não ouça a voz dos que perderam, dos que desistiram, dos que retrocederam. Ouça a voz do Espírito Santo, Jesus dizendo: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te deixar sozinho. Ele está conosco em todo o tempo. Aleluia. E Pedro, tadinho de Pedro, volta para o caminho da desilusão. Voltar outra vez para trabalhar, e não apanhar nada. E aí Jesus vai ao encontro de Pedro e diz: Pedro, você me ama, Pedro?
Oh, eu te amo. Pedro, você me ama, Pedro? Eu te amo. Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, você me ama? E Pedro fica nervoso com Jesus. Tu sabes, eu te amo. Mas quando ele nega Jesus 3 vezes, ele não fica nervoso. Ele nega Jesus 3 vezes e de boa. Não, nunca ouvi falar nesse cara. Mas olha, a linguagem dele é semelhante. Ele fala igual Jesus. Você percebeu? A roupa dele é igual. Não, nunca vi. Não, é assim, eu vi ele junto com um grupo. Que isso, esconjuro. Jurou para negar Jesus. Quando Jesus chama ele para o perdão. Porque cada vez que ele disse que negou, Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Cada vez que Pedro renunciava a Jesus, Jesus trazia Pedro para perto. Pedro, cuida das minhas ovelhas. E aí Jesus deu uma segunda chance para Pedro. Sai um Pedro diferenciado. Irmãos, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava enfermos. Os lenços curavam enfermos. Porque o que Jesus tem para a gente é o caminho da obediência. Pedro apacenta, e quando ele ouve, quando ele obedece, Deus faz o que Pedro não imaginava. Sabe o que Deus tem para você? Coisas que você nem imaginou. Quando você entrar nesse caminho da obediência, hoje é o tempo aceitável, a hora oportuna é essa, de você voltar ao primeiro amor. Ah, pastor, quando eu aceitei Jesus, eu gostava de fazer visita, eu gostava de evangelizar, eu gostava de cantar, e agora? Agora, pastor, estou meio acomodado. E aí, quando eu lembro disso, eu lembro de uma experiência vivida pelo meu pai. Meu pai falava com a gente. Papai era aquele crente, né, de verdade, porque foi curado dos 2 pulmões de tuberculose, na capa do Batman, condenado à morte. E aí Jesus entra na vida do meu pai, cura meu pai. Meu pai falou, agora eu só vou viver para Jesus. Eu agora vou trabalhar só para Jesus. Tinha que limpar a galeria da igreja, porque Bruna Carla ia vir no dia 11 de julho. Papai estava junto para limpar a galeria. Tinha que vir para distribuir comida no restaurante Gerando Vencedores. Papai vinha junto para distribuir. Tinha evangelismo com o Paulão, com o Maurinho no sábado. Papai vinha junto para evangelismo. Aí aparece um Zé Mané, porque não tem outro nome para dar para um crentino desse. Isso não é crente, irmão. Vem um crentino e fala com meu pai, você está todo animado, né? Eu vejo aí, ó. Tem que limpar a galeria, você vai. Tem que ir para o GV, você vai. Tem que ir para o Everest, você vai. Eu também já fui assim igual a você. Aí tira do bolso uma carteira sebenta e diz, 30 anos de evangelho. Quando eu era novo convertido, eu era igual a você. Eu era todo assim, agora não sou mais não. Aí papai falou para ele, irmão, desculpe, irmão, mas se um dia eu perder essa motivação, se um dia eu perder essa alegria da minha salvação, se um dia eu perder o gol do Espírito Santo, eu vou aceitar Jesus outra vez, irmão, porque não tem nada melhor do que servir a Jesus. Tem crente, irmão, que está precisando fazer isso hoje, voltar para Jesus, falar, Jesus, eu quero voltar para o Senhor, porque quando eu aceitei Jesus, eu era motivado demais, mas eu parei. Pastor, sabe que eu parei por causa de decepção, meu irmão? Jesus nunca vai te decepcionar. Ah, mas os irmãos decepcionam. Mas eu não estou aqui por causa de irmãos, eu estou aqui por causa de Jesus. E o dia que alguém sair da igreja por causa de irmão, é porque ele nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Porque o dia que ele estiver aqui por causa de Jesus, nada vai decepcionar, nada vai tirar ele da presença do Senhor. Porque não foi irmão que morreu na cruz, não foi irmão que pagou o preço da salvação. Quem pagou o preço da salvação foi Jesus, que não sendo culpado, se fez culpado por nós. Obedeceu a Deus. Olha o segredo da obediência. E a Bíblia diz, por isso Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes. É o nome de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A obediência faz isso, a obediência traz honra, a obediência nos leva a lugares mais altos, a obediência glorifica o nome do Pai. Aleluia, aleluia. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Preste atenção nisso. Não é pastor Nilson que vai prestar conta a Deus dos meus atos. Nem eu vou prestar conta a Deus dos atos do pastor Nilson. Paulo está dizendo, é cada um de nós.
Cada um de nós, presbítero Maia, daremos conta diante de Deus dos nossos atos. Quantas famílias destruídas por causa da desobediência. Quantas empresas quebradas por causa da desobediência. Quantos fracassos por causa da desobediência. Quantos ministérios destruídos por causa da desobediência. Quantas carreiras que eram promissoras destruídas por causa da desobediência, irmãos. A desobediência é síndrome de Lúcifer. Foi ele que inventou a desobediência. Quando ele não se submete ao senhorio de Deus, e ele quer ser igual a Deus, ele desobedece um princípio que não podia ser quebrado. Quer vencer, quer crescer, quer prosperar, seja obediente. Siga o que Deus manda e você vai viver o Salmo 1, um homem que é feliz, que é bem-aventurado, que tudo que faz prospera, que é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto faz alcança êxito. Aleluia. Eu tenho vergonha do que eu vou te falar, mas Deus ministrou no meu coração isso. Eu tinha um irmão 1 ano e meio mais velho que eu. Garoto lourinho, nariz afilado, olhinho azul, igual o olho da Mirella. Olhinho azul, igual o olho de Keidman. Bonito. Batizado no Espírito Santo, músico da casa do Senhor. E entrou pelo caminho da desobediência. E um dia uma velhinha chega na casa da minha mãe, fala comigo, e depois fala com ele e disse: falou comigo, se você não voltar para Jesus, você vai morrer. Falou com ele a mesma palavra. Eu, no outro dia, vim para a igreja, cheio de droga, viciado. Falei: Deus, eu quero, mas eu não consigo. Mas se o Senhor me ajudar, nunca mais eu saio da tua presença. Deus me libertou instantaneamente, irmãos. Eu não tive que ficar em abstinência, fazer tratamento de dependência química. Deus me libertou. Meu irmão deu tapinha nas costas dele. Falei: irmão, ora por mim. E sabe o que vem acontecendo na vida desse cara? Caindo. Acidente de carro, preso com 50 gramas de maconha, deu tiro, levou o tiro. E um dia, há 40 anos atrás, Lucinha estava grávida de Keilane. Ele some e a polícia encontra o corpo lá em Manilha, Morada do Sol, já em estado de putrefação, em decomposição, porque desobedeceu. E aí, quando eu olho na história de tantos que hoje não tem nem poeira dos ossos, por causa da desobediência. Imagina se eu não tivesse obedecido o chamado. Eu estou falando com você, experiência vivida na minha própria vida. Eu não estou usando história de outros para você acreditar. Eu estou usando a minha própria história. Olha o que Deus fez na minha vida, mudou a minha história, porque Deus falou: eu tenho uma obra grandiosa na sua vida. E alguém diria: que maluquice, escória da sociedade. Pergunta o pai dele quem ele é. Meu pai falou: eu tenho vergonha de ser teu pai. Maldita a hora que eu botei meu nome em você. Mas quando Jesus me alcançou, Jesus me tirou da lama. Jesus pega a mão furada e vai lá no meio da lama, sem medo nenhum, enfia a mão furada e tira do lamaçal. Valdir Brasil, me lava no sangue, escreve meu nome no livro da vida, muda a minha história e me transforma. E disse: eu quero fazer de você um profeta, obedeça a minha palavra. Aleluia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu descobri isso. A vida é eterna, de graça, quando a gente diz: eu quero Jesus. E eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor está falando isso comigo, Deus, sobre o peso da desobediência? Porque Deus falou comigo: te coloquei como profeta sobre a minha igreja, para você ensinar o meu povo o caminho da obediência. E a obediência, irmão, vai trazer alegria para você. A obediência vai trazer paz para o seu coração. A obediência vai trazer Deus para você. Lembra daquele ladrão na cruz que diz: mestre, lembra de mim quando entrar no teu reino.
Jesus disse, hoje mesmo, sabe por quê? Porque quando a gente obedece a Deus, o laço é quebrado na hora. Quando a gente assume um compromisso com Deus, Deus não quer lembrar o seu passado, Deus não quer lembrar o seu pecado. É o preço da redenção. Lucas 19, 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se não alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós entendemos isso, Deus muda a história. Tem gente amargando hoje, que não consegue dormir, que não consegue ter paz, pagando o preço da desobediência, mas o Filho do Homem veio para restaurar, veio para trazer vida, veio para mudar a história. Eu quero declarar que hoje todo mal tem que sair, hoje toda consequência do pecado tem que ir embora, hoje toda palavra de maldição tem que ser anulada, e a partir de hoje, uma história nova para você, uma vida abundante para você, uma vida de sucesso e de vitória para a sua casa. Eu quero falar com você, é com você mesmo, que precisa tomar uma decisão radical, uma decisão de receber Jesus como seu Senhor. Veja bem, se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Imagina alguém que conhece Jesus, que sabe que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro, e morrer sem Jesus, ser condenado eternamente. Não é isso que Deus tem para você. Você precisa agora se reconciliar com o Senhor. Envie uma mensagem para o WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela. Escreva, eu recebo, e eu tenho certeza, esse é o código que o Espírito Santo precisa para mudar a sua história. E se você faz assim, nunca mais acusação sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu tenho certeza, nova vida para você, uma nova página, um novo tempo de alegria e vitória. Deus te abençoe rica e abundantemente. Que tal um plano de saúde que realmente atenda às suas necessidades? Conheça a Amparo Consultoria em Seguros e Plano de Saúde, empresa do Grupo Amparo, com 10 anos de experiência em atendimento assistencial 24 horas. Amparo Consultoria pode te ajudar. Ligue agora e converse com um dos nossos consultores, 3584-3242, ou pelo WhatsApp 97013-9196. Mais informações, www.segurosamparo.com.br. Venha ser Amparo você também. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações, 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de R$ 99,00 por mês. Isso é coisa de gênio! Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo, genial é estar protegido.